Por aqui a gente dá sequência ainda com outras informações e o presidente Jair Bolsonaro deve retomar o projeto de lei de número 9.252 de 2017 do deputado ruralista Jerônimo George, do PP do Rio Grande do Sul, que propõe o perdão das dívidas do Fundo Rural. Sobre o assunto e as implicações que esse perdão pode causar ao Caixa da União, Walter Pulga Júnior conversou com o advogado e pecuarista Joaquim Ferraz. Vamos acompanhar. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende enviar ao Congresso uma proposta para anistiar as dívidas do Fundo Rural. Bom, se é possível fazer isso ou não, nós vamos acompanhar agora e saber detalhes sobre a legislação em vigor com o doutor Joaquim Ferraz. Obrigado por ter vindo, doutor Joaquim. O senhor é um homem experiente, trabalha com pecuária, é um produtor rural e um advogado que conhece a legislação. O presidente Jair Bolsonaro pode anistiar toda essa dívida junto ao Fundo Rural? Pulga, eu que agradeço, é sempre um prazer falar aos seus ouvintes. O Fundo Rural, como sempre, é um assunto muito polêmico, até mesmo quando vão se tratar de temas do interesse do produtor rural, como a anistia de dívidas tributárias relacionadas ao Fundo Rural. O presidente da República tem sim o poder, a capacidade para enviar à Câmara de Deputados um projeto de lei para anistiar a dívida do produtor rural, relacionado ao Fundo Rural. Mas isso passa pela análise de questões que, se não debatidas, se não preparadas, se não fundamentadas, vai trazer mais um capítulo da polêmica história do Fundo Rural e das medidas que já foram adotadas em benefício do produtor pelo próprio Congresso Nacional, pelo presidente da República e pelo Judiciário. Qual é a saída? A lei de responsabilidade fiscal não pode ser acionada em função dessa anistia? Ele pode conceder esse benefício? Esse é exatamente o ponto a ser discutido. Nenhum gestor público, prefeito, governador, presidente da República, em razão da lei de responsabilidade fiscal, pode reduzir, anistiar, isentar, ou seja, diminuir a arrecadação tributária sem que haja uma contrapartida. Ou seja, para conceder um perdão de dívidas, que no caso a gente está falando num cenário bem otimista, num perdão de 12 bilhões de reais, que é o tamanho da dívida estimado no melhor cenário hoje dos produtores relacionados ao Fundo Rural, ele tem que indicar o que virá no orçamento da União para compensar esse perdão de dívida, essa anistia. Se ele não o fizer, o presidente da República poderá sofrer as sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para quando o gestor público deixa de indicar a contrapartida. Isso é gravíssimo. Posso lhe dizer que em estados e municípios existem diversos gestores públicos com problemas relacionados a ter concedido benefícios para determinados setores da economia e isso ter se revertido num problema pessoal, numa ação de improbidade, por exemplo, para o gestor público. Não é o caso da União. No passado recente, nos últimos 2 mandatos de presidente da República, por exemplo, o país assistiu ao presidente da República, inclusive se valendo do próprio legislativo, ou seja, não em atividade legislativa ordinária como decreto, medida provisória, mas através do envio de projetos de lei que foram processados da maneira correta pelo Congresso Nacional e foram aprovados, significando renúncia fiscal sem contrapartida. E aqui eu cito um exemplo bem ilustrativo, bastante claro, da presidente Dilma, quando alterou a legislação do pagamento do INSS para determinados setores, construção civil, por exemplo, e passou a permitir que eles pagassem o INSS patronal sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de salários. Isso significou, na época, uma redução na arrecadação, uma renúncia fiscal da ordem de 30 bilhões de reais. E não houve a contrapartida. Isso veio para ser impactado negativamente no Caixa da União e nada aconteceu com ela em relação a isso. Não houve nenhuma responsabilização
pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Caberia na ocasião? Caberia e caberá ao presidente Jair Bolsonaro, acaso ele o faça, mesmo através do Congresso Nacional, mas sem indicar de onde virá a contrapartida, de onde virá o recurso que substituirá no orçamento da União, né, no caixa da União, esses 12 bilhões de reais que serão perdoados na intenção dele, do produtor rural. Bom, o presidente já disse que vai correr o risco, pretende levar ao Congresso a proposta de anistia. Enquanto essa discussão continua, os produtores continuam, vamos dizer assim, com a faca no pescoço, né? São cobrados, estão inadimplentes. O que o senhor, enquanto advogado e pecuarista, produtor rural, que sofre no dia a dia essa pressão, aconselha para quem nos ouve agora? Veja, a situação do produtor hoje, ela está periclitante. A Receita Federal tem autuado centenas, milhares de empresas, principalmente onde há concentração, ou seja, frigorífico, comercializador de grãos, aonde numa só fiscalização ela consegue um raio de alcance maior, porque cobrando do substituto tributário, ela não precisa ir até o substituído, ela não precisa ir até o produtor rural. Mas o substituto tem direito de regresso contra o substituído, ou seja, aquele frigorífico que for obrigado a pagar, aquele comercializador de grãos que for obrigado a pagar uma dívida que é do produtor rural, ele poderá agir regressivamente contra esse produtor. A questão que se põe à discussão agora no cenário político é a intenção do presidente da República é para fazer justiça tributária, na minha opinião, ao produtor rural, porque ele está submetido a uma cobrança, a uma exação de um tributo que é ilegal da maneira com a qual foi feita, certo? Da maneira legislativa. De 1º de janeiro de 2018 para cá, por exemplo, não se discute. Ele está aprovado pela via legislativa adequada, sancionado pelo presidente da República pela via adequada, vigente e eficaz. Mas o passado, anterior a 1º de janeiro de 2018, não tem essa segurança jurídica. Então, como houve insegurança jurídica, como houveram decisões divergentes, legislativas, executivas e do judiciário, pôr uma pá de cal em cima e tirar essa surpresa negativa que veio em prejuízo do produtor rural, vem para fazer justiça tributária, na minha opinião. Mas tem que fazer da maneira correta, tem que fazer da maneira que prevê a legislação, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Caso contrário, será mais um capítulo, com mais uma enxurrada de ações discutindo isso no judiciário, e aí, mais uma vez, se perpetua um contencioso extremamente inseguro para o produtor rural. Para o produtor, o que o senhor aconselha hoje, diante desse quadro, deve recolher o passado ou não? Hoje não tem mais um programa de regularização rural vigente com prazo de adesão. Tá? O PRR, que foi o Programa de Repactuação de Regularização Rural, o prazo de adesão está encerrado. A partir de 1º de janeiro de 2018, o produtor deve passar, e acho que esse foi o comportamento da esmagadora maioria dos produtores. Ele passou a pagar o fundo rural, né, gerado a partir desse período. O passado, quem já está autuado, está se defendendo na via administrativa e judicial. E aquele produtor que nada aconteceu, ou seja, ele não foi ainda autuado, ele está pagando o fundo rural sobre a receita de produção rural que ele teve a partir de 1º de janeiro de 2018. O passado, ele deve aguardar o que vai acontecer nesses próximos passos políticos, correndo um risco ainda de ser autuado, né? E ele deverá ser autuado, mas como ele não tem mais prazo de adesão ao PRR, se politicamente esse assunto for resolvido, através da iniciativa do presidente da República, ele vai ser beneficiado por essa anistia. Bom, você acaba de ouvir, doutor Joaquim Ferraz, uma visão sempre clara, né, do que ocorre e dos riscos do produtor e do que deve ser feito a partir de agora. É esperar essa decisão política para aquele que ainda não aderiu ao programa de repactuação, para aquele que ainda não foi multado, não foi procurado, mas de olho na informação, porque isso pode mudar
o procedimento, a administração e os cálculos, né, dos custos que você tem na sua propriedade. Passamos o recado, doutor? É isso aí. Bom, agradeço mais uma vez a presença do doutor Joaquim Ferraz aqui conosco. É com vocês.